Cara, vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência hoje, andar um pouquinho da Velha. Eu tive algumas impressões. Eu só vou pausar agora porque eu vou fazer necessidades. Eita, aqui, eu vou fazer necessidades. E aí a gente conversa depois, só um pouquinho. Vai fazer muito barulho agora. Vou falar um pouquinho baixo porque tem sempre alguém ouvindo. Tudo bem, calma. Agora momento blogueirinho. Eu acho que tá continuando a música, só pode, pera. Ih, tá mesmo, olha. Que história. É que não tá bloqueado o som, né? Mas que... Não pode, né? Que coisa. Ah, quando tá gravando ele não deixa a gente escutar música nem nada. Eu acho que é uma coisa, um mecanismo dentro do celular, alguma coisa no código ali pra focar todas as coisas ali, né? Pra gravação. Interessante, parece que um modelo de chamada essa coisa, mas me impressiona que quando é chamada também ele faz a mesma coisa. Eu achei meio estranho. Mas acho que se fazer algum código ADB, acho que dá pra mudar isso aí. Acho que dá pra escutar música e gravar ao mesmo tempo. Sem que esteja um outro dispositivo. Acho que no mesmo dispositivo. É que tem que mexer aí no kernel. Quem é técnico informática, essas coisas. Ai ai, esse aqui é um pano ré que eu chamo. Eu vou fazer uma comidinha aqui. E vamos começar. Não preciso de você. Fazer batata doce. Então, gente, é o seguinte, agora eu vou conversando aqui com vocês, tá? Hoje eu tive um bom impressões assim sobre o município de Barra Velha, né? E eu fiquei muito espantado, na realidade assim, surpreso porque é uma cidade diferente, né? Na verdade ela tá dentro dos padrões. Tá dentro dos padrões da cidade litorânea catarinense, mas o que eu quero dizer, ela tem uma energia muito única. É uma energia muito única, tipo assim, nossa, parece uma energia de Gaspar, mas nem sempre. As pessoas são muito receptivas, assim. Isso eu falo com propriedade porque eu tive muitas situações assim que, cara, eu olhei assim e disse, mas jamais que eu ia ver isso em outros municípios, sabe? Assim, gente, eu não estou desmerecendo outros municípios ademais, não, eu tô falando meu ponto de vista, minha opinião. Se você quiser falar, eu vou falar com todo respeito, mas é o seguinte, peraí. Eu vou controlar o que eu falo aqui porque as paredes são vidas, coisas, mas é o seguinte. Eu já morei em 3 municípios, que foi Pomerode, Luiz Alves e agora estou morando em Barra Velha. E eu não posso, eu morei todos 2 anos em Pomerode, 1 ano em Luiz Alves e eu estou morando aqui agora tem uns 5 dias em Barra Velha. Ou seja, minha perspectiva, meu ponto de vista é baseado em 5 dias. Ou seja, é que eu vou dizer, é muito pouco que eu posso falar, mas nesses 5 dias, 7 dias eu posso falar alguma coisa. Eu acho que eu posso falar alguma coisa, né? Aí. Pegar a tábua. Vamos conversando e fazendo, porque se eu não fazer, eu não tenho esse costume. Eu não tenho esse costume de fazer as coisas. Ou faço uma coisa, depois faço outra. Então. Mais que vocês criam esse costume. Uma coisa que é diferente, mas a água potável que se toma geralmente em Barra Velha, geralmente ela é água potável de fossa. Não, fossa não. Não é fossa, esqueci, não, lençol freático. Eu disse lençol freático, mas eu esqueci qual o termo. Esqueci, geralmente a água na casa, ela é de poço, isso, de poço. Água de poço. E geralmente aqui o litoral
Litoral catarinense, geralmente, eu falo assim porque realmente é o padrão, geralmente você encontra água potável mais vamos dizer, do Instituto de Saneamento Municipal, que é a Casan, tem a Casan, a SAMAI dos municípios, é um exemplo, o INAN, né? IAN é de navegantes, Instituto de Saneamento de Navegantes, SAMAI é dos municípios, né? Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, alguma coisa, saneamento, alguma coisa, tem essas federações. Sim, o roda faca. E assim, eu achei muito interessante porque cada município também tem seu modus de funcionar, sabe? Barra Velha tem um sentido muito único porque realmente é uma cidade, hoje ela é grande. É isso que é engraçado, é isso que eu acho engraçado. Geralmente, se você for olhar o mapa de Barra Velha, a área urbana é uma coisa, a área rural é outra. Vou falar uma coisa que realmente é verdade. Luiz Alves, Luiz Alves tem 260 mil quilômetros quadrados. Desde 260 mil quilômetros quadrados, não sei quantos números, mas 90% é área rural, 10% é área urbana. E eu trabalhei, eu posso falar com propriedade porque eu trabalhei em endemias lá. Então a gente trabalha fazendo reconhecimento geográfico, trabalha visitando as casas, a gente tem que ter noção do território, certo? No sentido de saúde, mas assim, no sentido geográfico nós temos que ter muito bem isso trabalhado. E, oh meu Deus, essa faca, ela é muito afiada, mas ela não vai cortar, tem que ser uma de serra. Tem que ser uma de serra. E o que acontece? Pomerode também, mas eu não sei a delimitação das áreas. Pomerode eu trabalhei um ano, na realidade assim, eu trabalhei com endemias lá tem 9 meses. Mas eu fiquei ao total quase 1 ano e meio. 1 ano, 9 meses, eu acho. Quase 2 anos, quase 2 anos. Então, mas foi o primeiro local que eu trabalhei, para mim era tudo de começo, então eu não peguei essa informação da divisão que era urbana e que era rural. O que a gente conseguia ver muito era realmente, tipo assim, você ia para uma área periurbana. O que é uma área periurbana? Ela realmente ela é uma área urbana que está perto da área urbana, com características rurais. Assim, isso foi uma explicação que meu colega de campo me explicou mais ou menos, em outras palavras, realmente é isso, área periurbana, uma área próxima da região urbana com características rurais. Que características rurais? Presença de mata atlântica, presença de mata, essas coisas, presença do verde. Então, isso era muito forte lá em Pomerode, era muito presente isso. Uns cantos do mundo assim, que a gente dizia que era rural, mas a gente não tinha certeza. Eu, pelo menos, não tinha certeza de dizer se era rural. Mas a cidade se movimentava muito a parte do centro. Região centro, texto central e texto rega. Texto rega? Sim. Sim, isso. A região Pomerode se movimenta principalmente nesses 3 polos. Texto rega, centro, texto central. São essas 3 regiões que são bem movimentadas na região. Mas, entre essas 3, a mais populosa, que faz jus ao nome de ser centro, de ser um centro, é o centro da cidade. O centro, ele é maior em tudo. Número de domicílios, número de comércios, número de população. O centro realmente faz jus ao nome de centro, porque o centro, eu estou falando de Pomerode. Realmente Pomerode faz jus ao nome de ser centro, porque ele centraliza tudo. Ele tem tudo em maior quantidade, tudo. Então, falo isso porque em algumas outras cidades, você tem uma região do centro, mas você também tem bairros e regiões ao redor do centro, certo? E esses bairros, dependendo das situações, esses bairros ao redor do centro tem maior número de imóveis, de casas, de presença de comércios e tudo. Mas nesse sentido que eu enxerguei de Pomerode, mas Giovanni, você está falando isso porque essas áreas não são um pouco vigiadas, essa coisa? Não.
Isso é. Não, não. Não, isso é coisa. Não é. Não. Essas áreas, todas as áreas do município são acompanhadas, vigiadas, estabelecidas, contabilizadas e a gente tem dados para isso, são dados mesmo, tá? Então não tô falando da boca para fora, não, 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 não. Pelo amor de Deus, ai, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Em sentido, Pomerode tem muitas áreas rurais, os campos, tem muito campo, tem muito verde, tem uma área rural, um verde muito abrangente. E o que acontece? Pomerode já teve uma característica de interior. Ainda tem um canto do mundo, um vale ali, ainda tem essa característica. Mas as pessoas que vão para Pomerode hoje não vão para ficar nessa região. Tem quem vai fazer o êxodo rural. Êxodo rural, êxodo urbano. Não sei se é o contrário. Êxodo rural é quando tu... Pronto, não tem... Pronto. Eu não sei qual a classificação correta. Se êxodo rural é tu sair da cidade pro rural, ou se êxodo urbano é tu sair do rural pro urbano. Eu não sei, mas a quantidade de pessoas que vai sair do urbano pro rural é muito pouco ainda. Porém, aumentou proporcionalmente. O que é que eu estou querendo dizer proporcionalmente? Municípios de modo porte médio para pequeno, em alguns lugares, mas aqui em Santa Catarina, que foi o maior número de censo demográfico, realmente aumentaram essas regiões, aumentaram. Aqui em Barra Velha mesmo, onde eu estou agora. Gente, 2010 Barra Velha tinha 22 mil habitantes. Hoje, Barra Velha em 2022, no censo de 2022, mas quase para 2026, está com estimativa para mais de 50 mil habitantes. Mano, olha isso, o saldo migratório. Olha a disparidade de 22 mil habitantes. Você pular para mais de 50 mil habitantes, uma estimativa de mais de 50, mano, é muita gente, tu é doido. Então, o que é que eu tô querendo? E assim, é uma mudança grande, cara, tá doido. Então, o órgão público, os municípios, o órgão público, essa coisa, não só o órgão público, mas as pessoas tiveram que adaptar. Eu não vou falar agora de Barra Velha, eu vou falar de fases, Pomerode, Luiz Alves, Barra Velha, tá? É porque realmente eu vou soltando esses pontos, mas vocês não vão ter noção. Só vai ter noção quem passa essas coisas, mas é bom compartilhar, são ideias. Porque eu acho legal compartilhar essas ideias no aspecto, porque você compartilha ideias no aspecto Brasil. Eita, quase deu errado aqui. Que é o seguinte, Pomerode tem muita área rural, muito verde. Mas eu não sei te dizer a proporção disso. Eu não sei te dizer, vamos dizer, 60% área rural, 60% área rural, 40% área urbana. Eu não tenho essa abrangência. Eu não tenho esse feeling. Não tenho. Eu fiquei pouco tempo lá e eu só pensava em outras coisas de controlar. Tinha outras demandas para eu ficar pensando com isso. Eu fui pensar nisso depois que eu fui para Luiz Alves. Eu consegui ver o mapa de delimitação das áreas dizendo que é urbano e que é rural. Somente a delimitação dos bairros. Um pouquinho. Eu vou botar isso aqui. Eu tenho que botar, porque senão ele não vai fixar. Só preciso de você. Agora ele vai aquecer. Aí, nesse sentido, o Pomerode é muito engraçado. É uma cidade pequena. Tem uma grande área territorial, um espaço enorme, mas cara, eu não entendo o que diacho foi aquilo. O número, eu vou falar em relação ao imóvel. Cara, eu nunca vi um imóvel tão caro, mas tão caro na época que estava em 2024, tão caro como em Pomerode. Era um preço que às vezes era mais caro que Blumenau, que Itajaí. Mano, um sobrado Raipod, quer dizer, novo, um sobrado novo que tu comprava lá, na região perto do centro, nem sei se era assim, eu acho que nem sei, meu Deus do céu, tá,
O local que eu lembrei, esse imóvel, ele não era para ser centro, ele era para ser Ribeirão Claro no bairro, mas mexeram ali os pauzinhos, a politicagem, né? Para aquele imóvel ser colocado na rua, na denominação do centro. É verdade, é isso. Ele foi mudado na denominação para ser denominado centro, mas era para ser Ribeirão Claro, mas tudo bem. E aí, com isso, se colocar do centro, aumenta o valor dele. Cara, um imóvel lá, o sobrado novo, assim, tava valendo 900 mil. Gente, com todo respeito, eu não sei se esse é o valor do sobrado, mas no meio do vale ali, no meio do vale de Itajaí, na região, não tem, é perto do centro, em aspas, perto, meia hora andando, né, da via até o centro. Mas, cara, tu paga 900 mil, fazer um financiamento de 900 mil num sobrado, que tem, mano, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender novo. Tu compra ali novo essa coisa e tu, 900 mil, eu acho absurdo. Por mim, sobrado, tu tem que comprar de 500 mil para baixo. 500 mil para baixo. E não é um sobrado residencial, não. Não, é um sobrado com fileira, essas coisas. Eu não vou ter o trabalho de mostrar essa imagem depois. Mesmo que eu queira, mas não vou ter trabalho não para mostrar essa imagem. Mas eu achei um absurdo. Eu achei. O que eu tô querendo dizer? Que os valores dos imóveis lá eram um preço tão absurdo, até era maior do que nas grandes regiões, que era Blumenau e Itajaí. Cobrava muito caro. Mas é porque realmente tinha pauzinho, como é que eu vou dizer? Dedos mexidos aí de gente lá do município para aumentar o valor dos imóveis. Foi isso que me passou. Mas também é por conta do valor turístico, né? O valor turístico de Pomerode aumentou muito. Eles investiram muito no turismo, nessa parte, para atrair gente no vale. Tem muitas atrações para você ter o que fazer. Isso é muito engraçado. É muito engraçado. Nesse ponto é verdade. Eu vou botar atrações que eu acho mais interessante. O Wallace Park. Spitspolmer não. Spitspolmer é novo, mas tudo bem. A Nugali. Meu Deus, que experiência fenomenal. A Vila Pomerana ali, nas lojinhas. O Galpão da Choice, tem o Museu Pomerano. Mas eu recomendo de verdade tu ir no negócio da Nugali. Vai no negócio da Nugali, que é negócio de chocolate. Tu não vai se arrepender. Agora com dinheiro. Se tu for sem dinheiro, não esquece. Tu vai quebrar a cara. Deixa eu ver outra coisa legal. O Museu do Automóvel também é bom. Tem uma fábrica lá que é uma tal de queijo. Não, tem a Olho Embutidos, é do lado da Olho Embutidos tem uma Prome, alguma coisa assim. Eu esqueci. E tem um passinho de trenzinho da alegria. Eu chamo de trem da alegria, mas é um trenzinho que se vai e roda assim, um trenzinho legal que aparece nos personagens, o pessoal, por Mesum, que fica lá na rodoviária de Pomerode. E tem um restaurante Sidertal, restaurante Wunderwald, lá debaixo do texto central. Tem outros restaurantes. Tem um restaurante, não sei se é restaurante Pomerano, não tô lembrado. Não tô lembrado. Lá pra cima tem mais uns atrativos culturais. Sim, também tem uns atrativos para quem gosta de fazer trilha, né? Tem uns atrativos para quem gosta de fazer trilha. Para quem gosta de fazer trilha, essas coisas de Jeep, tem muitas trilhas assim rurais, essa coisa que dá para passar em Pomerode, mas também tem motoclube. Mas eu nunca vi motoclube assim visível na casa, nunca vi em perfeito estado. Nunca ficou, não que eu me lembre, não, é isso que eu tô querendo dizer. Agora no sentido social, realmente as pessoas não são tão sociáveis lá. Na realidade, o que acontece, gente? É um povo alemão, mas é um povo alemão brasileiro. Você tem que entender isso. Não é um alemão da Alemanha, não, gente. São descendentes de alemão brasileiros. Eles são brasileiros. Então, o que acontece? Eles têm mais receptividade, mas menor do que comparado nas regiões litorâneas. O que eu tô querendo dizer?
Você tem que ser breve, sucinto, você tem que falar o que você quer logo. Não dá pra você enrolar, ganhar na conversa, não. Eles não gostam de muita conversa. Fala o que você quer. Eles vão te atender, eles vão te receber, eles vão te fechar o negócio. Eles são muito esse negócio assim, de o fio no bigode. Mano, tu falou, combinou um negócio na tua palavra, mano, a tua palavra vai valer mais do que do que um contrato que tu fizer. É porque eu sinto que eu acho que é coisa de alemão, eu acho. Mas é uma perspectiva que eu enxerguei muito visível disso, tá? Além disso, também eu percebi que realmente eles são muito sinceros. Então eles falam que não gostam de ti na tua cara. E não tem discussão. Não tem fim, né, coisinha, não sei o que. Não, mano, tu não presta isso não. Não é legal isso que tu fez não. Pode falar outra coisa, pode fazer isso aqui, isso aqui. Eles falam na tua cara. E uma coisa que é perceptível. Se você vai procurar conversa, alguma coisa, uma conversa para passar uma informação, é difícil. Você tem que ser breve, sucinto, não pode demorar um minuto. Não pode demorar um minuto. Então, eu pelo menos sinto isso. E uma coisa que eu também senti, até dos próprios moradores lá, que para você criar um vínculo com o pomerode demora um tempo, cara, dá um trabalho. Não é tão fácil assim não, dá um trabalho. É anos. Conheço um colega lá, uma colega que eu conheci num ônibus indo para Blumenau, que ela mora lá em Pomerode, tem 17 anos e ainda nunca fez uma amizade tão muito boa assim com alguém de lá de Pomerode, que ela pode chamar assim de amigo, sabe? Poxa, tu tá 17 anos, nunca teve alguém que tu vinculou? Não, acho que coisa. Sim, ela não é da cidade, ela é de fora, mas eu acho que ela é do Paraná. Ou do Mato Grosso do Sul, não tô lembrado. Eu só lembro do rosto e da voz dela, mas não lembro do nome. Mas ela trabalhava nas escolas municipais lá de Pomerode. Vamos lá. Aí vamos de mudança agora para a região de Luiz Alves. Gente, fica muito estranho eu ficando com fone, né? Eu sei, mas eu gosto de ficar com fone, porque eu pensei que dava para escutar música. Cara, uma coisa eu te digo. Não é falando mal, não. De novo, não é falando mal, mas é falando da minha impressão, do pessoal de lá, da sociedade. E se você não concorda, beleza, mas é a minha opinião. De que não seja crime, né? Mas não é crime, não. Aí a diferença que eu passei lá em Luiz Alves. Eu passei 1 ano e meio. Para Luiz Alves, realmente, as pessoas para Luiz Alves são mais receptivas do que de Pomerode. São mais receptivas. Elas são mais comunicativas e deixam você falar mais. Deixam você falar e também elas têm muito interesse. Mas é aquilo, como é que eu vou dizer? Eu enxerguei também muita nojentice e muito futriqueiro. Cara, tu passa aqui na rua, ficam olhando assim, quem é esse doido aí? Ficam olhando dentro do carro, anota tua placa, querem saber da vida de todo mundo, porque é muito pequeno. Pomerode tem 30 mil habitantes. 30 mil, mais de 30 mil habitantes. Luiz Alves tem 10 mil. Hoje tem 10 mil, 12 mil, né? Hoje tem 12 mil. Então, assim, eu senti que a vida da gente é muito invadida. Sei lá, muito invadida não tem gente pra encher o saco, mas tem muita gente cuidando da vida do outro, essa coisa. Tu passa na rua, o pessoal olha na tua cara, olha no teu rosto pra reconhecer. Tu passa de carro, o pessoal olha dentro do carro pra ver se tá andando com mais alguém, essa coisa. Meu Deus, sei lá, cara. Sei lá. Mas quando você quiser... E eu senti que Luiz Alves tem muita coisa da política da boa vizinhança. Não é... o que eu tô querendo dizer... Não tô falando no sentido da política. Eu tô dizendo que as pessoas geralmente têm esse negócio assim. Vou tratar bem essa coisa e tal, essa coisa. Eles tratam porque tem um interesse genuíno, mas tem um interesse por trás assim. Um dia eu posso precisar dele. Outro dia ele pode precisar de mim e eu tenho que estar lá para ajudar. Então tem uma coisa de negócio. Tem uma coisa de negócio muito... Mas uma coisa eu falo que também essa parte tem uma parte social comunitária. O que é isso? Essa é uma parte legal. Uma parte social comunitária muito assim, muito fortificada, sabe? Que é passada de geração em geração, dependendo das localidades. Então, tipo assim,
a região do Baixo Máximo. A região do Baixo Máximo tem um braço lá, que é uma região que todo mundo ali se conhece na rua. Todo mundo ali se conhece, sabe qual família e tal, essa coisa. E quando precisar de ajuda, eles vão se unir na comunidade. Uma região ali de Serafim, Praça Joaquim, Praça Paula Ramos, essa coisa. Tem um senso de comunidade também. Uma coisa que deveria ter no Rio do Peixe. Não sei se já teve, não sei. Eu acho que no Rio do Peixe precisa ter algum senso de comunidade muito fortificado no Rio do Peixe, porque é um dos bairros que tem mais necessidade social. Tem muita fragilidade social, coitado. Meu Deus, e é um dos bairros que mais cresce também, tá? Proporcionalmente em relação à Vila do Salto. Vila do Salto é o centro de... Em aspas, né? O centro, mas é o que acontece. O centro tem três bairros que eu vou citar. Centro, Vila do Salto e Rio do Peixe. O centro da cidade, ele é morto. Não tem outra palavra a dizer, gente. Desculpa, mas não tem outra palavra a dizer. Já foi mais movimentado, tinha muitos comércios, mas agora ele é um centro cultural histórico. Tem muitos monumentos ali que são históricos ali do passado que tem que respeitar. Talvez patrimônio tombado, essa coisa, tem muita coisa, mas não é usado, não é movimentado. É um trevo ali que tem aquela praça, posto, uma igreja matriz. A igreja matriz e acabou. O cemitério, a prefeitura e acabou. Não tem. E o Colégio João Gaia. Pronto. Acabou. É só que o centro é só aquela região, gente. Não tem muito outro que fazer, não tem muito o que andar. Eu fico, meu Deus, besta. Porque tu passa o portal de Serafim. Dali o cemitério não é centro. O centro é pequeno, não é centro. O centro que eu posso chamar é a Vila do Salto, que eu chamo de Vila do Assalto, mas tudo bem, que arranca dinheiro da gente. Sacanagem. Mas a Vila do Salto hoje é o maior bairro que tem número de domicílios, comércios, mas não sei se de população não, tá? Não sei se de população tem. Mas é o que acontece, é o grande bairro que tem que aloca muitas pessoas. Onde tem um centro comercial, essa coisa, onde tem um ginásio, onde tem outros órgãos da prefeitura, e assim por diante. Então, a Vila do Salto... tá. E tem um bairro no Rio do Peixe. Eu tava falando sobre o senso de comunidade. Então, esses bairros não tem... Eu não enxergo o senso de comunidade, mas na Vila do Salto eu enxergo o senso comercial. Pra você entender, né? Meu Deus, eu tenho que botar ali. Não, tô pensando em algo que eu devia ter feito. Então, gente, mas nas localidades tem um centro social comunitário muito fortificado nas localidades, nos campos, principalmente no Canoas. Meu Deus do céu, pode ser pequeno, mas o Canoas tem um senso, eu pelo menos enxergo por fora, né? Tem um senso comunitário ali que, como é que eu vou te dizer? Que, assim, cara, as pessoas, quando precisam se ajuda, essa coisa, também tem muitas necessidades do Canoas também, sabe? Mas é isso, eu enxergo isso. Então quando precisar de ajuda pode chamar. Eu enxergo pelo menos os dois lados isso. Tem muita sua parte negativa, de nojento, que você vê de pessoas nojentas. Mas também tem muita parte da social comunitária, que você pode valorizar isso, sabe? Histórica também. E também a parte da fé. A parte da fé também que é muito... Se você focar nessa parte espiritual, você consegue focar nessa parte espiritual. Mas é isso. Eu posso falar muito por Luiz Alves, tipo assim, sobre 30 anos. Claro que não, só posso falar sobre um ano de experiência lá. Sabe? Mas quem é da região, quem é do município, sabe, pode dizer com propriedade que realmente mudou muito a cidade. Quer dizer, mudou pouco, né? Mudou um pouco o cenário, mas mudou em quesito de população. Mais pessoas chegaram. Então, eu não sei quanto tinha de população, gente, mas já ouvi de pessoas com quem eu trabalhei, que são do município, falou que 10 por 12 mil habitantes já tá demais, já é muito. Mas é porque ela tá falando num contexto ali pequeno. Ela tá falando no contexto do que ela tá enxergando. É uma evidência, não é evidência anedótica? Acho que esse é o termo. Eu acho que esse é o termo, é uma evidência anedótica. E realmente, para a relação urbana, realmente aumentou muita gente.
Mas a relação rural, o que é que tem no território, o espaço territorial ainda tem, é só mato. É só mato, tem muito mato. E se você mexer naquela parte do mato, você realoca maior quantidade de gente. O negócio é, a lei ambiental não permite. A lei ambiental não permite. Você pode ter mil. Isso é um negócio. Você pode ter 1000 pedaços de terra. 1000 pedaços sem terreno assim, baldio, essa coisa. Você não pode mexer. Por quê? Porque a área rural é mata verde e você não pode mexer porque a lei protege para que você não pode mexer. Não pode. Lei ambiental, essas coisas. Né? Tem que ficar estocado ali parado. É o jeito, né? Eu ia falar o seguinte também. Isso é um negócio muito engraçado, mas não tem tanta regularização. Coisas características de município pequeno. As coisas funcionam do jeito que dão. Essa que é a verdade. Não estou falando de centro de prefeitura, não é isso. Mas eu estou dizendo que as coisas, o modo de funcionar, a cidade, funciona do jeito que dá. Legal, mas funciona do jeito que dá, sobre quando possível. Isso eu enxerguei muito presente, sabe? Eu tô querendo dizer isso. Cara, você vai num terreno, você vai numa casa, um terreno, qualquer sorteia, procura. Tem documentação um dia da casa, do terreno? Tem escritura? Te juro, de 10 casas, 5 vão ter. E olhe lá. Sim, para não ser muito exagerado, de 10, 3 vão ter alguma regularização. O resto não vai ter escritura, não vai estar regularizado, não vai ter realmente um certificado assim, dizendo que realmente está em dia essa coisa. Hoje é porque tem cobrança para isso, para que fique regular, para que fique legal, que tenha um alvará de construção, alvará de sanitário, essas coisas, alvará de... Hoje realmente tem essa cobrança para que seja formalizado. Mas se pensar, se você for muito atrás, não tem muita irregularidade. É o jeito, gente, é verdade. Mas como eu tô falando, característica de município pequeno. Característica de município pequeno. Não, São João do Itapemirim não foge disso, tá? Gente, tem município brasileiro que tem mais de 850 habitantes. E é um município. E a prefeitura arrecada mais dinheiro. E o que roda dinheiro na cidade é o dinheiro da prefeitura. É isso. Esse município que eu estou citando é o município de Minas Gerais, lá, que é passado de família em família. Eu nem sei como é que é a história lá. Mas é mais ou menos isso. Esse é o cenário, né? E mais assim, o que é que eu estou querendo dizer? Luiz Alves tem um grande potencial de aumentar e de mudar aquela realidade daquela região. Um grande potencial. Por quê? O que acontece? Uma coisa que a gente falava, eu e meus colegas que a gente falava, é que a gente se impressionava assim, cara, município com porte, me impressiona que em 2026, município com porte desse de Luiz Alves, em outras regiões que tem o mesmo porte desse município de Luiz Alves, é tão atrasado. Como é que um município que tem um porte deste tamanho, nesta região, é tão atrasado comparado às outras regiões que tem o mesmo porte e são mais avançadas, tem mais infraestrutura, tem mais desenvolvimento, tem mais renda, tem mais coisa se pontuar, cara. Como é que pode? Eu acho que é porque assim, cara, realmente o Luiz Alves está num centro, num meio ali, assim, em cima Massaranduba, do lado de São João do Itapemirim, faz divisa com Balneário Pissarras, Barra Velha, tem uma divisa com Barra Velha, faz divisa com a área rural de Navegantes, faz divisa com a área rural de Ilhota, faz divisa, nem sei se é a área rural de Blumenau, tá? Faz divisa até com Gaspar. Meu Deus do céu, me impressiona como é que ainda faz divisa com Gaspar. Como é que Gaspar pegou ali Belchior e botou, cara do céu? Ai, que raiva. Ai. Mas faz divisa com Blumenau. Não faz divisa com Itajaí, com Luiz Alves. Faz divisa com Massaranduba. Então o que acontece? Luiz Alves faz divisa nas regiões rurais, Massaranduba, São João do Itapemirim, Ilhota, de Navegantes e de... Cara, qual é o nome?
Navegantes e tem outra coisa. Tem outra região que Luiz Alves, São João do Tapariú, Nota tem Massaranduba, São João do Tapariú, Navegantes, Ilhota. Não tô lembrado do outro município. Não tô lembrado. Mas ele faz divisa rural com esses outros municípios, cara. E assim, não tem o único município assim que pode movimentar Luiz Alves nesse sentido é Blumenau. Porque Luiz Alves está muito distante de Itajaí, tem que passar por Navegantes todinha para ir sim chegar em Itajaí, sabe? E é muito engraçado isso, é muito engraçado, cara. E eu acho que realmente Luiz Alves pode mudar o cenário para ser um novo modelo epicentro ali, nessa região mais vazia, para assim chegar a Massaranduba, chegar em Jaraguá do Sul, certo? Porque Jaraguá do Sul também é um outro epicentro ali no meio do mapa para atrair as outras regiões. E Luiz Alves pode ser esse cenário, estão querendo, eu acho, eu sinto que estão querendo trazer esse desenvolvimento, mas eles seguram muito. Quanto a isso, o desenvolvimento urbano sustentável, o desenvolvimento da cidade, os antigos seguram muito. Eles não deixam, eles seguram. Eles seguram, eles deixam só entre eles para eles crescer. Eles escolhem se vão crescer ou não. Tem muita empurra para trás. E é sério, eles puxam muito freio de mão. Então é isso. Se deixar, se abrisse a mão, como o Pomerode abriu, cara, dava para crescer que nem Pomerode. Luiz Alves se tornaria Pomerode, Próspera e assim por diante. Mas é difícil, eles não fazem questão. Se for, eles vão fazer questão para eles dentro lá. Mas para fazer questão para eles se desenvolverem lá. Mas para trazer aqui de fora, aqui um pedaço aqui para crescer todo mundo junto, não. Eles não querem perder o cartel. Eu pelo menos sinto isso, né? Mas tudo bem. Eu ia falar também uma coisa. Agora para Barra Velha. Mas é isso, essas são as minhas impressões que eu posso deixar no vídeo demonstrado, né? Agora eu posso falar para Barra Velha, mas é o que acontece. Barra Velha só tem um cenário de 7 dias. 7 dias. Eu só posso falar a minha impressão que 7 dias aqui. Mas uma coisa que eu percebi, essa parte social, simpático, é muito presente. Porque acredito que tem muita presença de imigração paranaense. Muita presença de imigração paranaense. É perceptível isso. Aqui, Avenida Santa Catarina e Avenida Paraná. Avenida Paraná. Aí tu vai no mercado, tu encontra umas coisas tipo pra comprar. Paraná, essas coisas no canto do Paraná. Meu Deus, porra é essa? Oxi, que história. Vou dar pausa aqui, vou ajeitar as coisas e depois falar. Vamos continuar onde estávamos. Aí, cara, é o seguinte. Sei lá, o que eu ia falar? Tá. Sim, eu tô fazendo aqui minha janta. Acho que já fiz na realidade, né? Eu fiz uma maçaroca. Eu fiz batata doce, ovo e cenoura. Eu poderia ter botado também, se eu quisesse, beterraba ou mais alguma coisa assim. Mas eu não tenho carne. Ou na realidade eu não quero ter trabalho de descongelar a carne agora e fazer. Mas geralmente eu faço isso aqui, ó. Geralmente eu faço uma maçaroca. Eu pego, frito a carne, asso a carne, aí pico em pedaços, boto em cima com a batata doce, aí vou amassando com a mão mesmo. A mão limpa ou com uma luva. E aí fica um composto e fica legal. E aí se você quiser você pode ou misturar ou colocar separado. Tomate, uma cebola, alface, batata doce, cenoura, beterraba e assim vai. E sim, eu tô tomando leite porque dá energia, é um bom complemento alimentar. Os Estados Unidos eles fazem isso. Eles fazem isso. Mas os Estados Unidos, é meus costumes de hoje. Não porque eu quero ser americano, mas é meus costumes. Deixa eu ficar com meus costumes. Sim. Então é o seguinte, eu vim falar mais sobre como é que é o sentido de Barra Velha, porque realmente, cara, é muito engraçado. A cidade aqui, ela é muito receptiva. As pessoas, eu não sei se é um receptivo comercial ou se realmente é muito assim. Se você der ela pra uma pessoa pra você conversar com ela, ela vai conversar e vai puxar, cara. É só você tirar dela.
Mas ela vai conversar. É muita coisa. Como é que eu vou dizer? É muita coisa similar ao que o João Eduardo teve em depressão quando foi para Navegantes. É uma coisa muito similar, mas mais acentuada ainda, tá? Mas assim que é porque realmente esse povo vem do Paraná, ou descendente de Paraná. Em Luiz Alves também, realmente eu senti um pouco disso, mas realmente é porque tinha muita gente, além de lá dentro, né? Tinha muita gente que era descendente do Paraná, de filho de paranaense mesmo. Então também tem esse traço, sabe? Uma outra coisa também, posso falar? Com o primeiro. Uma outra coisa legal que eu acho interessante é que, tipo assim, a proporção, sim, cara. Então, realmente a quantidade de casas é uma cidade grande, o centro urbano expandido é muito e é muito grande. E também tem um forte investimento para aumentar esse centro urbano e a quantidade de imóveis, a quantidade de casas, principalmente prédios, apartamentos. Há um investimento muito alto para acontecer e é de forma contínua. Então, uma coisa que eu acho engraçada é que também você vai olhar para uma casa e tem muitos prédios antigos. Ela é antiga, essa casa é antiga, e tem muitos prédios antigos. Muitos prédios antigos. Por quê? Cara, como eu falei, eu não duvido nada que em tempos atrás, Barra Velha já foi uma Luiz Alves, já foi uma Luiz Alves na vida. Um município de porte pequeno, com pouca população, em que todo mundo se conhecia nesse sentido. Então, assim, para te dar um dado, Barra Velha, no ano 2000, Barra Velha tinha 15 mil habitantes. Interior. No ano 2010, Barra Velha tinha 22 mil habitantes, aumentou 12 mil habitantes. E agora a Barra Velha está com 50 mil habitantes, ou seja, a cidade cresceu, se expandiu e os comércios, as pessoas, no sentido geral, se viu obrigada a crescer, se viu obrigada a modificar as coisas. E o que acontece? A cidade cresceu da forma como deu. O que é que eu estou querendo dizer isso? Há muitos prédios, muita infraestrutura que tem que ser revida, mas está muito precária. Tem uma infraestrutura precária, assim, pelo que eu enxergo, pelo pouco que eu estou observando, tá? Mas uma infraestrutura precária, o que é que eu estou querendo dizer? Não é que tá ruim, tá imorável, não. Não é isso. É que tem uma infraestrutura antiga que ainda está presente, que é de um passado anterior. De um passado anterior de pessoas que eram muito sociáveis. E é um passado anterior. E ao longo do tempo, essas infraestruturas, essas casas que foram se alocando, teve que se adaptar, fazer outras janelas, fazer uns outros quartos, coisa para alocar essa quantidade de gente. Eu acho que teve que fazer essas modificações para alocar essa quantidade de pessoas. Porque era muita gente vindo a um momento e não tinha o que fazer. Então, a cidade se adaptou do jeito que deu. Não teve como segurar, não teve. Barra Velha, nesse sentido, não teve como segurar. Barra Velha está uma localização da praia, que tem de muito interesse, e está entre duas macro-regiões que tem muito movimento, Joinville e Itajaí. Não tanto Itajaí, por quê? Barra Velha não está do lado de Itajaí. Barra Velha, tu descendo até Itajaí, tu vai passar por Banha-Pissarras, Penha, Navegantes e depois tu vai para Itajaí. Então, assim, em sequência no mapa, Barra Velha tá aqui, Banha-Pissarras tá aqui, Penha tá aqui, Navegantes e depois aqui Itajaí. Se eu olhar um mapa, litoral catarinense. E aí, cara, se tu for ver, o que realmente fez Barra Velha crescer foi estar perto do lado aqui de Joinville, e também ser atrativo no litoral. O fato de estar no litoral. Então esse centro urbano expandido aqui realmente cresceu muito perto do litoral. Eu não sei como é que está a parte do interior, essa parte rural de Barra Velha. Tem uma parte rural de Barra Velha, ao pouco que a gente consegue observar no mapa. Mas é como eu falei, eu estou aqui há 7 dias em Barra Velha, eu não tenho uma noção geográfica, demográfica total, porque eu não estou ainda no ritmo da dengue, não estou ainda no ritmo de endemias para sentir esse impacto social, esse impacto demográfico. Mas é isso que eu sinto, sabe? Esse negócio que eu falei é porque assim, cara, vou citar duas situações que aconteceu comigo. Eu fui abrir a conta salário na Caixa Econômica. Eu pedir um lanche, no caso. Pedi um lanche e o cara
E o cara tava com um sorriso no rosto e olhando pra mim. Eu tava olhando, ele não tava olhando pro meu rosto, ele tava olhando pro meu rosto, mas tava olhando pro meu olho. E eu, caramba, que coisa, você se sente vivo, você se sente parando. Caramba, você se sente muito agraciado, muito, como é que eu vou dizer? Muito bem-vindo, sabe? Eu achei isso muito legal. E uma outra vez também, não só, mas outra vez também, hoje eu fui abastecer Hoje eu fui calibrar os pneus, que meus pneus estavam vazios da moto. Eita, eu devia calibrar também, não sei se vai estar aberto, droga. Eu fui calibrar os pneus da bicicleta. E aí, cara, o pneu tava vazio. E eu tinha que ficar apertando lá pra ele encher. Um carinha veio, chegou pra mim, ele respeitou a minha vez. Ele respeitou a minha vez de encher, calibrar os pneus. E ele também foi me ajudar. Ô, tu quer ajuda, mano? Vou apertar aqui pra ti, tá? E um outro mano também. Quando ele foi da minha vez, ele falou, mano, qual é a calibragem que tu vai botar aí? Ah, vou botar 28. Ele foi lá e tirou do 40, tava no 40, ele botou e digitou até 28. Eu, caramba, mano, os caras são muito parceiros. E se eu quisesse puxar um papo com ele, conversar com ele, ficava lá uns 5 minutos. Ficava uns 5 minutos, é só não abusar, mas ele ficava uns 5 minutos e a gente criava uma ligação, alguma coisa. E seguir a vida adiante. Muito parceiro, cara. Tipo, muito. Uma outra vez eu também. Eu fui no banco. Fui conversando com uma irmã. E uma irmã que eu digo da congregação, né? E aí no final eu fui conversando, dando trela, dando bola, conversando, soltando aqui e ali. Eu querendo conversar um pouco. Quando ela solta, que Jeová e abençoe então. Aí, meu Deus do céu, você é da congregação? Essa coisa é isso. Ai, que legal. Aí, deixa eu pegar teu número, colega, deixa eu pegar teu número. Então, assim, as coisas vão rolando, sabe? E ela não é daqui de Barra Velha, ela é natural de não sei se ela é natural de Camboriú, né? Mas ela estava morando em Camboriú e agora tá em Barra Velha. E eu não sei se foi essa energia de Barra Velha, essa energia contagiante que levou a gente conversar, cara. E eu, meu Deus do céu, que legal, cara, que legal. É um aspecto bem diferente do que a gente chegava em Luiz Alves. É bem diferente. A gente consegue. No Luiz Alves, pra tu puxar uma conversa, precisa dar os ali, precisa puxar, cara, tem que soltar. Agora, naturalmente, aqui as coisas vão e vai puxando uma conversa, show de bola, cara. É muito. Parece. Por isso que eu tô falando, parece que tem um senso comunitário mais trabalhado, mais de sociedade, todo mundo aqui é junto, muito mais trabalhado. Por quê? Além de ter a influência paranaense, eu acho que é porque, assim, Barra Velha cresceu muito rápido e as pessoas ainda estão tentando se adaptar a essa mudança de crescimento, mas a forma de se tratar de um município pequeno, comunitário, essa coisa que Barra Velha tinha anos atrás, ainda não mudou. Tipo assim, para pessoas daqui ainda tá aquela coisa, gente boa, sabe? Parece. Isso é o que eu me impressão de 7 dias, mas é isso que eu sinto. E eu achei interessantíssimo essa sensação. Sabe, você se sente acolhido, é isso que eu tô falando, você se sente muito acolhido. Você não se sente despachado assim que nem Blumenau, que nem Pomerode, você não sente. Mas eu vou ser bem sincero, de Pomerode eu não senti tanta descaso, não senti tanto, porque realmente veio uma quantidade de gente, Pomerode cresceu tanto que não tinha como você mais ficar destratando. Mas o que acontece, o pessoal destrata as coisas lá, Pomerode, mas de forma velada, na boquinha de siri. Eles julgam aqui dentro, mas eles nunca vão botar para fora. Ou botam às vezes, mas são casos raros, tá? Mas é verdade. Mas também os que vêm para cá, tem umas peças do norte, nordeste, que vêm para cá e dá motivo de falar, cara. Putz, fica quieto, para de encher o saco, louco. Botou tudo a cambada do mesmo boi, mano. Maria. Já acho. Então, assim, é isso que eu senti nessa impressão dessas minhas vivências que eu tô. É muito legal. Vamos ver, né? Não tô gerando expectativa nem nada, tô deixando me levar. Deixa a vida me levar, vida leva aí. E vamos levando aí, mano. Essas minhas impressões em relação aos locais, sabe? Passei hoje na praia, fui, voltei. Aproveitei bastante, ainda quero conhecer mais. Por mim eu quero conhecer todos os cantos, quero conhecer todos os quarteirões. Eu quero conhecer não só os quarteirões do centro, quero conhecer das outras regiões, dos outros bairros,
sabe? Quero ter noção de quantos bairros tem. Então eu tô muito curioso, muito ansioso para que isso funcione, sabe? Dessa forma legal. É isso. É isso. Valeu. Gente, só pra avisar, tá? Realmente uma coisa eu falo, um adendo. Essa coisa dessa mudança de Barra Velha que eu percebi que tinha muitas casas antigas que teve, a cidade cresceu como deu, no sentido geral, tá? As cidades catarinenses cresceram no sentido geral como deram. As grandes metrópoles, os grandes centros urbanos cresceram também, mas as cidades pequenas também proporcionalmente cresceram como deram. E eu esqueci de falar uma coisa, realmente as outras cidades também cresceram. As cidades com porte médio para pequeno para médio. Pomerode também é um exemplo. Pomerode tinha 20 mil habitantes, foi crescer para 35, 34, 35 mil habitantes. Ou seja, Pomerode está uma cidade lá dentro do Vale do Itajaí, lá dentro do Médio Vale. Jaraguá também, Jaraguá do Sul também. Então, assim, muitas cidades que estão dentro de Santa Catarina cresceram proporcionalmente, eu acredito, proporcionalmente, em relação às cidades litorâneas. As cidades litorâneas tiveram um boom de crescimento populacional, não tem jeito. E esse cenário que a gente está vendo assim, muitos prédios antigos, essa coisa, realmente isso é presente. Nas cidades grandes também, isso é normal. Em toda cidade você vai ver isso, que há resquícios do passado. Então há casas, há ruas que têm característica do passado não tão longe, que mostram ainda a realidade do Brasil. Então, isso é possível se enxergar. O negócio o crescimento tem que vir, mas tem que vir em todos os lugares. Tem que vir em todos os lugares. Não é só para aquela rua onde tem maior número de comerciantes, aquela rua onde tem maior número de moradores a fim de ganhar voto político, não é isso. Tem que ir até aquele último pedaço. E nem vou citar um último exemplo. Havia, não sei qual país onde gela, mas um país onde nevava muito, onde só gelava, a prefeitura colocou um transporte público para levar os estudantes de um ponto A até a escola, certo? Ao longo do tempo, esses estudantes foram crescendo e diminuindo e só sobrou uma aluna. Você acredita que a prefeitura pagou um transporte público para essa uma aluna? Não é que pagou, mas financiou ali para aquela uma aluna até ela se formar. Quando ela terminou de se formar, aí não tinha mais aluno para fazer aquele trajeto, essa coisa, parou aquela rota, parou. Isso é política pública, isso é atividade social, é isso que deve ser feito. Mas tem que ser, mas tu vai gastar dinheiro para uma pessoa, cadê a viabilidade? Gente, dinheiro público tem que fazer sua função social, tem que fazer sua função pública, não interessa. Eu entendo, uma função social, toda ação social tem o seu preço. Somente no Brasil, mas é porque o Brasil faz custar muito. Na realidade, o Brasil faz custar muito pela natureza da grandeza do território, mas também porque tem fuleiragens que tiram e desviam esse dinheiro para outros cantos. Você sabe disso. Eu sou servidor, eu consigo separar as coisas. Consigo ver a desvio de finalidade. Gente, sério. Então, assim, eu acho que as cidades catarinenses, pelo boom demográfico que deu, tem que começar a colocar atenção naqueles pontos que estão fora do centro. Tem que olhar ao redor, porque talvez a população está crescendo fora do centro, não? Está crescendo às margens. Entendeu? Eu acho, né? Bem pensamento esquerdista, mas é um pensamento certo, caramba. O que acontece? Centro de São Paulo, região sudeste, já cresceu, já teve esse aspecto. Região sul está tendo esse aspecto de novo, que o Nordeste teve esse boom demográfico, que o Sudeste teve esse boom demográfico, agora é a vez do Sudeste. E tem que fazer de uma maneira legal para que o Nordeste não fique, que não esteja num cenário tão ruim como está ruim de se viver no Nordeste, como um cenário tão ruim de viver como está no Sudeste. Eu digo cenário ruim, não é também capital, mas não é só o capital, é no sentido da insegurança. Gente, o ex-atrativo aqui do Sul o principal é a segurança. Você pode andar no meio da rua com o celular, gente. Qual Brasil você pode viver isso, cara? Então é isso, cara. Tem que tomar cuidado para não perder as margens. Uma coisa eu sei e a gente sabe é que para toda ação tem uma reação. O que é que eu tô querendo dizer?
Cara, eles vão ter que puxar muito freio, muito freio para que não aconteça o que as regiões Sudeste e Nordeste aconteceu, cara. Essa discussão eu vi ao vivo entre meus colegas de serviço numa festa avaliando o tempo histórico. Tinha suas diferenças, mas avaliando o tempo histórico das regiões. É difícil, mas é verdade. Mas tem que puxar o freio de mão para não acontecer o que aconteceu no Nordeste e Sudeste aqui no Sul. Tem que puxar o freio de mão, gente. Tem que tomar alguma atitude, senão vai ficar ruim. Já vimos dois exemplos. Mas uma coisa é, Brasil, não tem como você evitar tudo, mas tem que tomar alguma atitude, sabe? Tem que tomar. É um risco, é um risco. Gente, morador de rua, não tinha morador de rua esses anos atrás. Eu cheguei numa época em Navegantes que não tinha morador de rua. Não tinha flanelinha vendendo no calçadão da margem da rua. Não tinha flanelinha vendendo na sinaleira, no semáforo, pô. Agora tem. Não tinha vendedor assim de esquina, isso aqui eu não tinha. Poxa, agora tá tendo. É isso, cara. Não é esse o principal problema, mas eu tô dizendo assim que tá tendo crescimento e tem que avaliar para que não perca o bem-estar social. Uma avaliação do bem-estar social não pode se perder.